Olá, estudante, como está? O pretérito imperfeito do indicativo demonstra uma ação que tem uma continuidade e repetição no futuro de um fato que ocorreu no passado. E ele também funciona para quando a gente quer representar uma ação que está em andamento no passado. Quando se trata de um verbo regular, já falei aqui para vocês, a sua raiz se mantém a mesma e só a desinência, lá o finalzinho, que muda para cada uma das três conjugações, verbos terminados em ar, ou ir. Coloquei aqui exemplos para vocês de cada uma delas. Temos aqui um verbo terminado em ar, amar. Então, se mantém a sua raiz até o M. E a desinência é a seguinte: yo amaba, tu amabas, él, ella, usted amaba, nosotros amábamos, vosotros amabais e ellos, ellas, ustedes amaban. Nos verbos terminados em er e ir, a desinência é a mesma, como vocês podem observar aqui, em se tratando de verbos regulares, claro. Então eu pus o exemplo do verbo beber. Yo bebía, tu bebías, él, ella, usted bebía, nosotros bebíamos, vosotros bebíais, ellos, ellas, ustedes bebían. E o verbo vivir, viver. Yo vivía, tu vivías, él, ella, usted vivía, nosotros y nosotras vivíamos, vosotros y vosotras vivíais, e ellos, ellas, ustedes vivían. No pretérito imperfeito do indicativo, apenas os verbos ir, ser e ver são irregulares. Todos os demais seguem a regra dos regulares. Fica um pouquinho mais fácil, inclusive, né? Então, trouxe os três aqui para mostrar para vocês. Verbo ir se comporta da seguinte maneira: yo iba, tu ibas, él, ella, usted iba, nosotros y vosotras íbamos, vosotros y vosotras ibais, ellos, ellas, ustedes iban. Verbo ser: yo era, tu eras, él, ella, usted era, nosotros éramos, vosotras y vosotros erais, ellos, ellas y ustedes eran. E finalmente o verbo ver: yo veía, tu veías, él, ella, usted veía, nosotros y nosotras veíamos, vosotros y vosotras veíais, e ellos, ellas e ustedes veían. Agora eu vou falar um pouquinho dos usos do pretérito imperfeito do indicativo. Ele é usado para expressar uma ação, um acontecimento passado, sem necessariamente indicar o início e o fim dele. O mais importante disso é o curso ou a duração da ação. Ele é usado quando a gente quer falar de uma ação repetida ou habitual do passado. Nesse caso, ele vem sempre acompanhado de um advérbio ou de uma locução adverbial, como, por exemplo, siempre, muchas veces, a menudo, que significa frequentemente, sempre utilizando esse tipo de termo para utilizar o pretérito imperfeito. Ele é utilizado também para representar uma ação durativa, que é quando a gente quer relatar a duração da ação, independente de quando ela começou ou quando ela terminou. Então, eu até coloquei aqui como exemplo, chovia muitíssimo. Chovia muitíssimo. Não diz quando chovia, quando começou, quando parou, mas está relatando a duração dessa ação. Ele também é utilizado em uma ação progressiva, que é quando a ação continua por um tempo indeterminado. Por exemplo, el chico miraba a la joven. Não diz quanto tempo ele ficou olhando para a menina, diz apenas que ele olhava. Ação começada, mas não acabada. É quando está ocorrendo uma ação no passado e algo a interrompe. Por exemplo, el niño jugaba a la pelota quando la lluvia começou. O menino jogava bola quando a chuva começou. Idade e hora, que é quando a gente quer falar de uma idade ou de um horário determinado. Então, temos aqui como exemplo, era un poco más de las 3 de la tarde. E, por último, imperfeito mais gerúndio, que é uma ação em andamento em um momento concreto do passado, informa o que estava sendo feito naquele momento. Por exemplo, estava caminhando quando escutei um ruído. Sobre o pretérito imperfeito era isso. Se vocês gostaram, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e continuem acompanhando a gente. Até a próxima!